Você faz a gravação aí, Lucas? Tô fazendo aqui já. Tá. Então, pessoal, a gente vai começar falando da história um pouco. E eu acho que algo que a gente tem que falar antes da história do Brasil. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado? Se puder. Tem alguma música rolando muito boa aí. Então, pessoal, a gente tá gravando aqui, tá? Para quem entrou agora, o pessoal aqui aceitou gravar, então a gente tá gravando. Depois a gente vai tentar disponibilizar lá no YouTube e também no grupo, no Insta. Vamos tentar organizar direitinho. Bom, antes de falar da história da saúde pública no Brasil, eu acho interessante a gente falar da história da saúde também, né? Então, como história geral da humanidade, todas essas nossas ciências, tanto a filosofia quanto a medicina, a saúde, tudo começou lá na Grécia, né? Então, o pessoal, os gregos, usavam os mitos para tentar explicar algumas coisas da sua rotina, da sua vida, e a partir daí surgiu a saúde, que também era pensada, como eu disse, a partir dos mitos, mas que depois foram tirando um pouquinho essa ideia dos mitos e foram começando a falar da saúde, da medicina, como coisas do corpo mesmo, não apenas da mente. E aí, quando a Roma veio e conquistou toda a Grécia, eles pegaram essa grande contribuição dos gregos, que é a medicina e o cuidado com a saúde, levaram para Roma, enfim, para todas as suas conquistas, criando alguns hospitais. Eu não sei se seriam exatamente hospitais, mas eram alguns serviços de saúde que toda a população tinha acesso. Mas até a ideia de ruas mais largas, de esgoto, enfim, diversas ideias que eles pegaram estão ligadas à saúde também. Não estão ligadas apenas, eu quero deixar minha cidade bonita, então vou fazer ruas largas. Não, estão ligadas à saúde também e ao cuidado com a população. A partir daí teve a invasão bárbara na Roma, né, que acabou com o Império Romano, porém essa ideia da saúde, do cuidado da saúde já tinham sido passada para algumas outras cidades, inclusive da Ásia. Então conseguiu resistir à invasão bárbara. E aí por aí foram seguindo para os outros anos, né? Então a Idade Média, o Estado Moderno e por aí vai. Na Idade Média a gente tinha aquela coisa que era muito ligada à igreja. Então a saúde ficava ligada a territórios, né, que eram os feudos, por assim dizer, e a igreja que tomava conta. Então tinha aquela ideia de que quem estava doente era alguma pessoa impura, tinha feito alguma coisa contra a religião, tinha feito alguma coisa contra Deus. Então tinha um cuidado, mas não um cuidado tão grande assim também. O que era possível cuidava, e o que não era possível a pessoa era exilada e ia viver nas montanhas, no meio da floresta, enfim, ia morrer sozinho. E foi assim durante toda a Idade Média, praticamente, né? Até que chegamos ao Estado moderno, a Idade Moderna, né? Mais ou menos assim, não tô lembrado com o nome direito agora. Mas, enfim, a ideia de que começou a ter mais movimento nos centros urbanos, mais ligadas até mesmo ao capital em si. E aí eles acabaram percebendo que se uma pessoa fica doente, é um dinheiro a menos que está entrando para o Estado. Então começaram a surgir novas ideias e novas políticas de como cuidar da população para que esse dinheiro não fosse perdido, para que conseguissem manter o lucro do Estado, assim por dizer. E aí surgiu as políticas públicas de saúde, né? As políticas pelo menos modernas de saúde. O que mais que eu posso agregar aqui? Bom, essas políticas eram centralizadas, então o Estado detinha essa política de saúde, e como eu disse, a saúde era igual a lucro. Então, se a pessoa estava saudável, ela gerava lucro. Se ela estava doente, ela não estava mais gerando lucro. Porém, né, deu certo, porque as pessoas começaram a viver mais,
né? A idade média de mortalidade ali nessa época era 50, 60 anos, né? Então as pessoas começaram a viver mais, só que isso acabou gerando um lucro muito grande, um lucro não, né? Gerou um déficit muito grande para o Estado, um custo muito grande para o Estado. Porque se as pessoas estavam vivendo mais, o Estado tinha que cuidar delas durante mais tempo, até mesmo quando elas ficavam improdutivas para o trabalho. Então acabou gerando aí um conflito muito grande. Então, se a gente for ver, desde a antiguidade tem esse conflito entre privado e público, se é certo cuidar da população inteira ou não. Estamos escutando? Ok. Sim, sim. Então, foi essa discussão se o Estado deveria ou não estar cuidando da saúde dessa população inteiramente, e foram surgindo algumas ideias de, bom, o que o Estado pode fazer para conseguir ajudar, né? Porque o Estado tem que prever, mas também não está conseguindo ter o lucro com isso, porque acaba gastando muito mais. Então, a ideia foi de que o Estado deve, então, cuidar da promoção e prevenção de doenças, promoção de saúde e prevenção de doenças, porque aí desafoga um pouquinho lá na frente, não vai ter tanto trabalho lá na frente. Porém, também surgiam alguns médicos que trabalhavam de forma privada, então ficava muito caro para você pagar, então por isso que tinha que ter essa ajuda do Estado também. Eu achei uma questão aqui que eu achei bem interessante, né? Uma explicação, mais ou menos, uma definição sobre a saúde pública, que é assim: a conotação veiculada pela instância da saúde pública refere-se a formas de agenciamento político governamental, que são programas, serviços e instituições, no sentido de dirigir intervenções voltadas às denominadas necessidades sociais de saúde. Essas ações de saúde de alcance coletivo expressam uma tensão entre Estado e sociedade, entre liberdades individuais e responsabilidades coletivas, entre interesses privados e públicos. E, gente, parece que é muito o que a gente está vivendo agora, né? Algumas pessoas pensando mais na questão privada, do lucro de empresas, enquanto outras estão pensando no coletivo, no público, em vidas, e não apenas em dinheiro. Então, falar de saúde não tem como falar de saúde sem falar de social, sem falar de política e sem falar de economia. Por isso que é tão difícil, né? E a questão é que nós, como profissionais da saúde, devemos nos inteirar sobre esses assuntos. Não adianta a gente só ficar ali no nosso trabalho, porque o nosso trabalho é impactado por essas questões. E é isso que a gente vai ver na história do Brasil, de como foi todo esse desenvolvimento da saúde no Brasil, porque pega muito social, pega muita economia e pega muito, e tudo isso gerou o que é o SUS hoje. Todas essas questões geraram o que é o SUS hoje. Então, vou passar a palavra aí para alguém mais. Se a gente for ver, a história da saúde pública no Brasil, ela vem muito atravessada pelos interesses privados, né? No texto que eu mandei, ele faz um breve histórico, uma tabela, né? Ele faz um histórico, né? Quando o Brasil era império, né? Ele era um país basicamente agrário extrativista, né? E a saúde era por meio de curandeiros, né, dos jesuítas, dos indígenas, né, não tinha nenhum equipamento, algo assim. Com a chegada da família real para o Brasil, há uma higienização no Rio de Janeiro, para que essa família chegue. E sai também a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Enfim, a gente vê que não tem aí nenhum interesse real na população, obviamente, né? A população é jogada para a periferia, né? E só é higienizado o local onde vai ficar a família, né, real, não tem nada de vamos cuidar dessa população.
Só que aí, depois, quando vem a República Velha, né, a valorização da exportação do café, né, a abolição da escravatura, enfim, a gente tem aqui uma imagem ruim do Brasil lá para fora, né? Quando os barcos vêm para buscar esse material, esse café, essa borracha, enfim, eles levam também daqui muitas doenças, porque aqui não tinha nenhum controle de doenças. Então, a gente tem sífilis, a gente tem febre amarela, a gente tem doenças transmissíveis, a gente tem doenças de peste, e não tem nenhum controle disso. Então, além de muita gente morrer aqui, quando vinha barcos buscar esses materiais, eles levavam essas doenças. Então, lá fora ficava muito feio, tipo, ó, não vamos para o Brasil, porque no Brasil tem muita doença, só tem doente. Vamos pegar doenças. Isso fica muito feio. E é aí que começa a surgir alguns movimentos dos médicos higienistas. Que aí vem o surgimento da CAPS, né, que são caixas de aposentadoria e pensões. Isso também está muito relacionado às primeiras indústrias, que é quando começam também alguns movimentos operários, algumas greves, e aí, para não ficar feio, né, é criada essa lei que bate o embrião da Previdência. Junto com isso, começam alguns movimentos de né? Dani, tá Vem travando um logo em pouquinho. seguida ao movimento da né? Se hoje em dia a galera não quer vacinar os seus filhos, né? Tem uma galera aí que não vacina os filhos. E de opressão mesmo, era um movimento policial, assim. Nas casas, queimavam, enfiavam vacina compulsoriamente, assim. Então, foi uma revolta marcante, assim, que marcou também esse movimento pró-saúde, né? Mas, enfim, a saúde no Brasil, ela estava sempre muito ligada à questão da previdência. A saúde era só para quem trabalhava. Quem não trabalhava não tinha direito à saúde, sim. Ou quem não tinha recurso e não trabalhava, então, aí que não tem mesmo, assim. Não tem mesmo, né? Nenhuma. Tinha mais na época eram as Santas Casas, né? De misericórdia. E aí eu vi uma parte em um texto também que as Santas Casas eram mais de caridade, assim, eles curavam as doenças com canja de galinha e poucos recursos, assim. Então, imagina como é isso, né? As Santas Casas, eu acho Eventos. que essa questão ligada à religião é algo que sempre esteve presente no mundo inteiro, né? Esse cuidado da religião. Seja de forma filantrópica, seja por, enfim, cuidado mesmo, né? Porém, elas recebem também um repasse do Estado também, né? Então, para conseguirem se manter. E eu acho que é interessante a gente falar também de que quando começou essa questão da saúde, elas não era presente em todas as cidades, né? Principalmente no interior era muito escassa. Então estava voltado para as grandes cidades, então São Paulo, Minas Gerais, ou as cidades portuárias como Santos, porque era o foco não era tanto a saúde da população, e sim, como a Dani disse, a Não. questão do comércio, né? Se você leva doenças junto com o seu produto, esse produto não vai ser tão bem visto no cenário mundial. Então é melhor você tentar cuidar pelo menos de parte da sua população, a parte mais voltada para o comércio, porque aí você não fica tão desvalorizado. É legal pensar também, dividir a história do Brasil em alguns momentos, mas o mais importante é que em 1988
só em 1988, onde se formou a Constituição Federal, que a gente foi começar a pensar na saúde para o indivíduo e não na economia, porque antigamente era puro interesse econômico somente. Então, vamos pensar nessa data como um marco, 1988. Juan, você pode elaborar um pouquinho mais essa pergunta? Que tá digitando aí. A professora Camila também está presente, tá, gente? Então, se ela quiser dar um oi, ou se quiserem fazer uma pergunta diretamente para a professora, também ela está aqui. Está conosco. Pro, dá um oi para nós. Olá, pessoal, tudo bom? Oi, Pro. Oi, tudo Oi, bom? Pro. Tudo bem? Eu ainda estou me adaptando com essa coisa toda de tecnologia, gente. Mas todos nós, né? Eu acho que tem uma questão importante da gente pensar nesse viés que tinha antes, né? Vocês estão falando das Santa Casas, desse processo de cuidar, né? O quanto tinha, né, nesse cuidar, a visão assistencialista. E quanto isso colocava o sujeito enquanto sujeito não pensante, né? Como se fosse uma visão ainda em muitos lugares, né? Essa visão de que o sujeito ele precisa de cuidado porque ele é um sujeito que está num lugar de não pertencente, de excluído, e o excluído como algo que remete o cidadão a não ser cidadão. Não sei se vocês estão me entendendo, mas o quanto é importante a gente pensar no conceito amplo de saúde que se tem hoje. Né? Eu tenho lido muito alguns textos, até mandei para vocês um artigo que fala sobre o quanto é importante a gente pensar na saúde no contexto geral, e entender esse sujeito no seu, nas suas questões sociais, né? O quanto o social está embutido na questão de saúde, né? E que a gente precisa sair do tradicional, né? Da visão biomédica, de que saúde é simplesmente eu estar com os meus exames de saúde ok, né? Saúde é muito mais do que esse conceito biomédico, né? É pensar nesse sujeito enquanto um sujeito biopsico, sociocultural, e eu acredito que tem ainda a questão da espiritualidade também como algo que faz parte de ser saúde, entende? E o quanto a gente precisa, enquanto psicólogos, né, e vocês, futuros psicólogos, e muito mais próximos da prática, ter uma reflexão crítica, né, político-crítica, no sentido do momento que a gente for se deparar com um paciente, com um sujeito que está em sofrimento psíquico, a gente pensar como a gente pode pensar na saúde de uma forma ampla, além da visão biomédica diagnóstica. Não sei, é uma percepção minha, e eu acho que a gente precisa lutar para que essa visão biomédica seja rompida, porque o sujeito, quando nos chega, né, como paciente, ele vai precisar ter uma visão, ele vai precisar que o profissional tenha uma visão humanizada, no sentido de saúde como algo pertencente ao social também. Enfim, basicamente. Eu acho interessante. Eu acho Opa, que a gente interrompeu. precisa trabalhar isso. Pode falar, Lucas, desculpa, te interrompi.
Imagina, eu que te interrompi, Pro. Sim, é importante a gente dizer isso. É que durante toda essa época que a gente está falando, né, do Império, da República Velha, tudo isso estava uma visão muito conservadora, vamos dizer assim, vai. Era muita visão Higienista. médica mesmo. Isso, exato, higienista. Era o médico que mandava e pronto, né? A enfermeira estava ali para ajudar o médico só para ele não ter que colocar a mão, praticamente. Por Sim. isso que, como eu disse, na Idade Média, por exemplo, até tinha algumas pessoas dotadas com um pouco de conhecimento da medicina, mas aí o médico era quem só decidia, não, ó, a gente não pode fazer nada, o chá, sei lá, o chá de camomila não resolveu, então, ó, desculpa, você vai ter que sair da nossa cidade para ninguém mais se infectar. Então, e É. durante muito tempo teve essa visão de o médico que detém o conhecimento, que sabe o que, que é o corpo humano, enfim, e, é realmente muito complicado. E essa visão, até entrando um pouquinho na pergunta do Juan, essa visão mais ampla, ela só foi surgir depois da Segunda Guerra Mundial, praticamente. Ou ali entre a Guerra Mundial, né? Que foi quando a OMS falou do definiu, né? O que é saúde. Deixa eu até escrever aqui, ó. Para a OMS, em 1948, né, que surgiu a ideia de que saúde é o estado de bem-estar físico, mental e social completo e não meramente a ausência de doença ou enfermidade, né? Então, Mas para de ser aquela coisa de que se tem a saúde é a ausência de sintoma. Não, saúde é muito mais amplo. eu acho que Saúde é tem uma a ver evolução, também. Lucas. Mas se a gente for pensar aí nesse conceito que você traz, não sei, você percebe que o primeiro conceito de saúde que eles colocam é a saúde física. Ou seja, de alguma forma isso ainda mantém essa visão biomédica, né? Que parece que saúde, o primeiro plano de saúde que a gente precisa pensar é na visão física, né? O sujeito enquanto sujeito que está lá com seus exames laboratoriais, ok, né? E saúde a gente precisa pensar que além, né? É além da questão física, né? É Isso uma vai. luta diária, né? Eu Até acho que a hoje eu gente sinto que em equipes multiprofissionais quem tem a última palavra continua sendo o médico. tem o médico. É Né? Essa importante visão também, biomédica ainda se mantém em muitos lugares, sim, né? muito. Mas isso acontece também muito por conta de um incentivo do governo, assim, no texto, um dos que a gente leu, ele deixa bem claro isso, porque, por exemplo, depois da Constituição, quando surge o SUS, vieram alguns governos que fizeram um verdadeiro boicote ao SUS, assim, e queriam retornar a essa visão médica centralizada e privativa. Então, não, tem que pagar o médico que você vai passar. Então, o governo Collor, o governo do Fernando Henrique Cardoso, são governos neoliberais, que focalizavam em boicotar mesmo o SUS, boicotar mesmo os equipamentos, não dando recursos, ou dando o mínimo possível de recursos, para que a população se rebelasse contra esse equipamento público e ele falasse, não, peraí, então agora eu tenho uma saída, vamos privatizar. E aí eu privatizo tudo, vendo tudo e volto a essa visão médico centralizada, privativa, enfim. Então, vem muito da história, isso vem muito dos incentivos do governo, né, nessa visão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje a gente tem no poder, né, o Bolsonaro, e ele tem uma visão um pouco privativa. Ele gosta de pegar equipamentos, tentar privatizar e etc e tal. Isso tem muito por trás, assim, tem um boicote por trás de alguns equipamentos. Eu não vou investir. Para que eu vou investir nesse hospital, né, Existe atualmente nesse alguns equipamento movimentos de que eu acabar quero com vender, né? existe no momento, né, alguns movimentos para acabar com alguns programas de saúde, né, como os Sim, NASFs, por exemplo. Né? Então, a gente, enquanto profissional, a gente tem que pensar na nossa formação. Né? Eu acho que a gente tem que pensar de uma forma crítica o quanto a nossa formação nos deixa também a desejar.
né? O quanto a gente não tem na nossa formação essa visão mais social, mais crítica, né? O quanto é voltado para aquela clínica tradicional e daí a visão da importância do aspecto diagnóstico, né? E com certeza, na minha formação, por exemplo, eu tive nada de políticas públicas, né? Tudo bem que eu me formei há quase 20 anos atrás. Isso tem que ser considerado na linha de tempo. Mas eu acho que a gente, enquanto profissional, a gente precisa ter um olhar crítico também para os aspectos sociais, né? E buscar, né, reflexão, buscar sair do posicionamento de passividade, né? A gente, como sujeito, às vezes a gente é muito passivo perante algumas coisas, e acho que a gente precisa gritar mais. Eu tenho sentido muito isso no momento que a gente está vivendo, né? O quanto o nosso sistema de saúde hoje está em colapso, né? E o quanto falta hoje uma visão humanitária e humanizada dos nossos governantes com relação à saúde e aos profissionais de saúde. Então, acho que a gente também precisa fazer a nossa parte, né? Acho que falar, se posicionar e, se necessário, em alguns momentos gritar de uma forma com argumento, né? Não é gritar na histeria, né? A histeria coletiva não nos leva a nada. Exato. E, Juan, voltando, como eu já tinha dito antes, a questão da economia foi muito presente na questão da saúde também. Saúde da população tem a ver com bom ganho econômico, por assim dizer. Então, tem um certo envolvimento político com a saúde para que conseguisse essa mão de obra, mas também nem tanto a ponto de que o Estado tenha que perder dinheiro para conseguir oferecer. Na questão mundial de globalização, olha, eu acho que a questão da OMS do pós-guerra influencia muito nessa questão da saúde ampla, né? Principalmente se você for pensar em questões de autoritarismo mesmo. Tanto é que teve movimento hippie pós-guerra, Woodstock, que tinha essa ideia de mais amor, mais paz, menos guerra, enfim. Então, tudo isso contribuiu não só para a saúde pública do Brasil, como saúde mundial. Esse olhar mais amplo, esse olhar de que não adianta só não ter sintomas de alguma doença, que também tem o psicológico, também tem o social. Se você pegar na psicologia, muitos psicólogos e teorias foram surgindo pós-guerra. Se você pegar o Winnicott, por exemplo, fez diversos trabalhos com crianças que perderam os pais ou que estavam em orfanatos e estavam em abrigos durante a guerra. Se você pegar, enfim, o próprio Freud recebeu uma carta do Einstein perguntando se a humanidade se a humanidade seria má mesmo. Você pega, enfim, diversos, não só da psicologia, mas como médicos e outras categorias da saúde, começa a ter essa visão mais ampla, porque eles viram que a guerra foi tão devastadora, não só no sentido de que perdeu um membro, sabe? Perdeu ou uma pessoa, ou a pessoa perdeu um membro, um braço, enfim. E tinha questões além disso. Tinha, por exemplo, o cara, ele trabalhava numa fábrica, mas aí foi para a guerra e perdeu um braço. E agora? Como é que ele vai trabalhar? Ele não pode mais trabalhar na fábrica. O que ele vai fazer? Entendeu? O transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, e tudo isso influencia na economia do país também. Então, a saúde pública começou a saúde coletiva primeiro e depois veio uma saúde pública nessa visão de tentar reparar os danos causados pela guerra e depois por outros fenômenos sociais que foram surgindo, né? Então, depois por conta da criminalidade, por conta das comunidades periféricas que foram surgindo, por conta da economia, por conta da falta de emprego, falta de moradia e por aí vai. Então, tá tudo envolvido.
E eu acho até interessante também a gente voltar a falar da República Velha, porque as pessoas que pagavam lá uma pensãozinha lá para o Estado tinham direito à saúde, mas depende do cargo que ela tinha. Se ela era banqueiro, ótimo, perfeito, teria um acesso à saúde muito fácil. Agora, se ela era, por exemplo, uma pessoa, como estamos vendo hoje, um trabalhador informal, um trabalhador que não tem carteira assinada, um trabalhador que só faz alguns bicos por aí, essa pessoa não teria acesso à saúde hoje. Ela tem graças ao SUS. Mas se fosse lá atrás, na nossa história, ela não teria acesso. Ou se tivesse acesso, seria, como a gente disse, nessas questões mais filantrópicas, por exemplo, da Santa Casa, entendeu? Mas vamos seguindo, vamos lá. Exatamente. E acho interessante que essas pensões que eles pagavam é que era para ser investida parte dela na saúde, né? Só que, por exemplo, na época do Getúlio Vargas, aparentemente, quando você olha assim para a história, você fala, nossa, teve muitos avanços, deu tudo certo, teve a criação da CLT, teve o salário mínimo, teve, né? Você vê diversos avanços, né? Getúlio Vargas. Só que não vê que boa parte dos recursos que eram para ser para a saúde, o Getúlio desviou para criar indústrias. Então, não foi investido. Não, ele não. A saúde sempre teve um colapso. Ele sempre esteve em segundo lugar, sempre em último, né? Na verdade. Nunca, assim, e quando era do interesse, era dos governantes, era muito para inglês ver, assim. Ah, não, ó, a gente está investindo, ó, não, ó, estamos erradicando doenças, mas é muito para inglês ver, assim. O acesso era muito escasso e não tinha investimento nisso. Até hoje, a gente tem muita dificuldade em fazer com que os nossos governantes invistam em saúde, invistam em equipamentos, enfim. A gente vê isso, por exemplo, com Bolsonaro, né? Ele colocou agora um ministro da saúde que quando falam para ele, olha, estamos precisando de respiradores, ele, oi, respirador, né? Então não tem, tudo tá assim, não é do interesse, então não vou investir nisso. Ou quando eu vou investir mesmo para inglês ver. Voltando um pouquinho sobre o que o Lucas falou da época da República Velha, em 1923 foi sancionada a Lei de Eloy Chagas, né, que foi aquele embriãozinho da Previdência Social, que foi onde surgiu essas caixas de aposentadoria e pensão. Só que essas caixas de aposentadoria e pensão, a primeira foi dos ferroviários, né, porque era o meio de transporte que traziam e levavam a borracha, o café, e 3 anos depois, em 1926, foi a CAPES dos portuários e marítimos, né? Também por causa da exportação. E essas CAPES, elas eram organizadas pelas próprias instituições, né? Pelas empresas. Isso é importante, só complementando a fala do Lucas. Isso, e aí, como a Dani estava falando, durante a ditadura Vargas e depois que ela saiu um pouquinho de cena, né, um pouquinho antes da ditadura militar mesmo, teve até uma certa expansão dos hospitais, da assistência hospitalar, porém, como a Dani disse, era dinheiro do Estado que estava sendo injetado e nem todas as pessoas tinham acesso a esses hospitais. Então, era meio que um dinheiro que davam para empresas ou para companhias de saúde que não tinham um retorno para a população em si. Né? E isso é uma das grandes críticas que se tem ao governo pré-militar e durante a ditadura militar, de que era um dinheiro que era investido em obras que não geravam um retorno para a população. Né? Bom, e aí depois veio a ditadura militar, né? Que continuou com essa privatização da assistência médica e da assistência, enfim, social também, porque como a gente estava falando, da previdência social também. E, bom, e aí entrou em crise, porque havia muitas pessoas que não tinham acesso à saúde. Tinha hospitais, mas elas não tinham acesso.
O acesso era voltado para as pessoas que tinham já dinheiro, que poderiam pagar um médico particular. Então, teve uma crise, tanto de saúde quanto social, no termo econômico mesmo, da Previdência. E é importante lembrar que nessa época a saúde era centralizada. Então, durante a história, sempre foi assim. Durante um tempo ela foi centralizada, depois descentralizou, depois centraliza de novo. E por que que isso é importante? A gente vai dizer lá na frente. Mas é importante vocês terem essa ideia de que foi trocando se é centralizada e depois descentralizada. Teve depois o pós-ditadura, né? Na verdade, não teve um pós-ditadura. Começou aí na ditadura a ter alguns movimentos sociais. O que é É bem uma reforma interessante. sanitária, né? Isso, começou uma reforma sanitária que foi meio que começou engatinhando e depois foi ganhando um pouquinho mais de força, mesmo durante a Foi. ditadura, por algumas associações, entre elas a Abrasco, que é super importante, principalmente para a nossa É liga, a né? Associação Brasileira de Saúde Coletiva, galera. Isso. E, e ela, junto com algumas universidades também, com algumas outras pessoas da área da saúde, começou a engatear e tentar fazer alguns projetos regionais. Então, teve um projeto regional em Minas, teve um projeto regional em Pernambuco, se eu não me engano, que foi assim, olha, vamos pegar a ideia lá de fora, porque eram pessoas que tinham até uma questão econômica boa, então elas tinham experiência lá de fora, elas viajavam e traziam essas ideias para o Brasil, do que? De uma saúde que previna as doenças e promova a saúde, né? Então, essa, por exemplo, de Minas, teve uma autorização do prefeito da cidade, mas a Brasco entrou junto com a associação de moradores, porque a população também estava começando a se movimentar, viu que não tinha muito para onde ir e começou a se movimentar. Eu já vou ler a sua pergunta, Juan. Viu que não tinha para onde ir, começou a se movimentar junto com a Brasco, junto com as universidades, junto com o pessoal, os profissionais da saúde, e começou a dar certo. E aí, como começou a dar certo, do boca a boca, foi passando para as outras cidades e falou, poxa, gostei dessa ideia. Vamos tentar se organizar para a gente criar algo que possa abarcar outras cidades e até mesmo o Brasil inteiro. Então, depois da ditadura, né, quando acabou a ditadura, teve esse caminho aí para uma democracia. Um adendo aqui. Nessa época da ditadura, é importante lembrar assim, que até tinha um investimento na saúde, mas era de 1% do PIB. Isso é muito pouco, assim, né? Vamos lá, muito pouco. Isso faz com que algumas doenças que já estavam controladas, voltem à tona, assim, e a saúde aqui começa a virar mais ainda uma mercadoria, começa a surgir os planos de saúde, nessa época da ditadura militar. Antes era só a previdência, né, que te dava alguns direitos conforme você pagava, né, mas agora que surgem alguns planos de saúde pagos, né, e aqui também que acontece em 1988, não, um pouco antes, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, 86. que a partir do relatório dessa conferência com base nesse relatório que foi criada os artigos da Constituição nossa, atual, né, de 1988, e que foi a base para o SUS. Foi a partir dessa 8ª Conferência Nacional de Saúde. Exato. Essa aconteceu em 86, né? E foi um movimento de profissionais da saúde também, que já foram pensando o SUS para ele ser montado depois e quando teve a Constituição de 88, foi quando o pessoal se juntou e falou, lembra daquelas ideias que a gente teve? Então, agora a gente vai colocar no papel para a gente conseguir colocar em prática.
É interessante falar do iluminismo, sim, Juan, mas a questão do iluminismo ela foi super importante na Europa, só que ela demorou para chegar nas Américas, principalmente na América do Sul, né? Porque durante muito tempo a gente foi visto como meio que uma colônia ainda, né? Praticamente. Então a gente só saiu de uma colônia de Portugal para depois virar uma colônia dos Estados Unidos, praticamente. Então demorou para chegar. Por isso que eu disse que essas pessoas que trouxeram as ideias da Europa, eram pessoas que conseguiam viajar para a Europa porque tinha um certo dinheiro e trouxeram essa ideia para o Brasil. E aí, com essa ideia no Brasil, foram repassando para as outras pessoas, foram ligando para os médicos, foram conseguindo ter essa passagem para os médicos e para as outras cargas da sociedade, outros cargos da sociedade para conseguir. Mas demorou muito para chegar. Então, o nosso pensamento da saúde, ela teve muito a ver com a reforma sanitária da Itália. Tanto a reforma sanitária quanto a reforma psiquiátrica também. A reforma sanitária da Itália, eu não vou lembrar o nome da pessoa que estava mais na frente agora, mas na reforma psiquiátrica era o Franco Basaglia, que trouxe ideias assim maravilhosas. Depois visitou o Brasil, e aí aqui, quando ele viu os manicômios do Brasil, quando ele viu o tipo de tortura que era feito, aí começou. E foi mais ou menos nessa ideia também, nessa época também, de 86, 87, por aí, que ele veio para o Brasil e viu tudo que estava acontecendo, se juntou com os trabalhadores também, tanto que tem a história da Carta de Bauru, que os trabalhadores da saúde mental foram para Bauru, se reuniram lá, se eu não me engano, foi na 8ª Conferência Nacional de Saúde também, fizeram uma carta lá falando da reforma psiquiátrica, como eles acham que deveriam ser esse cuidado, e a partir daí foram surgindo as outras ideias. Mas é interessante pensar assim nessa questão do iluminismo e das reformas sanitárias da Europa, enfim. Elas tiveram influência, mas elas demoraram um pouco para chegar até aqui. Bom, voltando um pouquinho, a Dani falou já da 8ª conferência, a reforma sanitária também é importante a gente falar, né, que essa reforma criticava o modelo centralizado no médico, que a professora Camila estava falando, e bom, por aí vai. Depois que veio a Constituição de 88, foi quando colocado no papel o que deveria ser realmente um sistema de saúde pública, né, e outras coisas, não só ligadas à saúde. Então, estava lá que o Estado deveria ser do direito do cidadão e dever do Estado oferecer educação, saúde, uma seguridade social básica, pelo menos, para a população, né? Bom, então, junto com a Constituição, né, teve a criação do SUS. Então, se a gente vê que a Constituição foi somente em 88, o SUS tem 32 anos, né? E tem 10 anos a mais do que eu. Então, assim, ele é muito novo ainda. Ele está em desenvolvimento. Se você for contar que cada vez mais a população vive mais, né, a taxa de mortalidade infantil cai, a qualidade de vida melhora, a população vive durante mais tempo, então é algo que tem que ser reatualizado a cada momento, a cada mês, praticamente. A cada mês tem que surgir novas práticas, novas políticas, e por isso que a gente fica tão preocupado quando tem essa desaceleração de estímulo do governo federal ou de outros governos estaduais, municipais, em relação à saúde. Porque a gente percebe que é algo muito novo, e por ser novo, é algo muito frágil ainda. Então ele pode parar de existir a qualquer momento, porque ele ainda não está fixo, ele ainda não está ali com força o suficiente para aguentar muitos baques. Por isso que os trabalhadores do SUS se colocam na frente dele, tipo, se você criticar, critica a gente, mas não critica o SUS, porque o SUS ele faz o que é possível, né? Depois a gente pode até falar do quanto que ele ainda é
subfinanciado, ele ainda não recebe o tanto que ele merecia, o tanto que ele precisa. Porque Com até hoje, eu não vou lembrar dos números, a Dani provavelmente deve ter os números aí, até hoje ele não recebe, a gente fala que os meus impostos pagam o SUS, mas não, cerca de 30% vai para o SUS. E olhe lá ainda, porque o SUS, a gente vai falar, ele é dividido, ele não é uma coisa só. Ele é a atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, ele é também os hospitais públicos, porque quem fiscaliza os hospitais públicos é o SUS. Então, ele também tem esse trabalho. E muitos hospitais também recebem uma quantia do SUS para funcionarem. Mas, enfim, voltando um pouquinho, depois que teve essa constituição, né, do SUS em si, na nona Conferência Nacional começou a ter a ideia de participação social, que ela persiste até hoje. E durante esse tempo de 88 até hoje, né, foram surgindo alguns programas. Então, teve o programa Saúde da Família, né, com a estratégia Saúde da Família. Eu acho que antes da gente falar o programa, Dani, Isa, Emerson, professora Camila, eu acho melhor a gente explicar os princípios, né? Os princípios doutrinários e organizativos do SUS. Sim, Eu acho melhor, né? sim, são muito importantes, assim. Então, gente, ó, questão de prova, hein? Eu sei que os professores falam que isso funciona. Então, ó, questão de prova, cai nas residências, cai nos vestibulares, cai em qualquer concurso que você for fazer. Qualquer concurso, gente. Qualquer Eu concurso. olhei, todos caem. Cai muito, viu? Questão de prova, cai muito. Até por isso que a gente decidiu fazer essa liga, né? Pra gente conseguir ajudar vocês também. Então, vamos lá, gente. O SUS entrou na Constituição em 88. Vou até beber uma água aqui, porque vai ser bastante coisa. Só enquanto você bebe água, vou falar com os membros da liga, vocês são muito quietinhos. Vamos lá. A gente, só para reforçar, assim, eu sei que esse papo às vezes é um pouco chato, assim, é muito histórico, assim, é denso, assim, né, de entender, enfim. Mas a gente precisa muito conhecer a história para poder defender o SUS, para poder entender como ele está hoje, o que está acontecendo. Se a gente não olhar para a história, se a gente não olhar para as diretrizes, para como ele é, a gente nunca vai entender o que está acontecendo. Então, para sair do senso comum, infelizmente, às vezes é necessário estudar um pouco essa parte mais histórica, mais chatinha, né? Eu gosto, né? Mas eu sei que para muitos é mais chatinho, assim, estudar isso. Mas é muito necessário. A gente precisa conhecer essa história para poder defender e para poder fazer as intervenções que a gente conseguir fazer, assim. Enfim, pode falar, Lucas. Até essa questão de que antes do SUS, né, só tinha direito à saúde aquelas pessoas que pagavam a previdência e dependendo do cargo que ela tinha, era uma saúde de mais qualidade ou menos, enfim. O SUS entrou na Constituição de 88, só que ele só foi ser formulado na Lei Orgânica de Saúde, né, que foi em 1990, que é a Lei 8.080, que ela regulariza enfim, fiscaliza as ações de saúde, de como o SUS deve agir, qual que é o seu objetivo, qual é o seu propósito. Então essa lei cai em vestibular, é importante a gente saber qual que é o número dela, o que ela fala. Então depois vocês anotam aí por enquanto o número e depois vocês procuram no Google, porque é super importante. E enfim, e lá fala também quais são os princípios do SUS. E os princípios a gente divide em dois grupos: os princípios doutrinários e os princípios organizativos. Alguém sabe aí quais são? Ou pelo menos um deles? Coloca aí no chat, pode falar. Universalidade, equidade, integralidade.
E aí os organizativos... Estou pegando uma colinha aqui, gente. Regionalização. A professora sabe de todas. Pro, você não vale. Pro, você não vale. Os organizativos, regionalização, hierarquização, descentralização e comando único e participação popular. Isso. Eu vou começar falando dos princípios doutrinários, porque eu acho eles incríveis. São os mais importantes que eu vejo. E são mais fáceis de entender, né? Também. Então, vamos lá. A universalidade é o primeiro. O que a universalidade fala? Que todos cidadãos do Brasil, não importa se ele é brasileiro, não importa se ele é um refugiado, não importa se ele é estrangeiro, a partir do momento que ele reside no Brasil, ele tem direito à saúde. Então, gente, isso é muito importante a gente saber. Por quê? Na questão dos estrangeiros, e principalmente os refugiados, que estamos tendo muito aqui no Brasil, né, mesmo que os estrangeiros sejam ilegais, eles não precisam estar legais aqui. E isso ocorre muito, por exemplo, com outros países aqui da América do Sul, então Bolívia, Paraguai, enfim. Qualquer pessoa tem direito ao SUS. Qualquer pessoa tem direito à saúde. Então, isso é importante saber por quê? Porque muitos deles não sabem disso. Muitos deles acham que se eles forem lá no postinho de saúde e descobrirem que eles são ilegais, vão expulsar ele do Brasil, que eles não têm direito, que eles não merecem, enfim. E não, gente, eles têm direito, eles podem e eles devem. Então, eu acho que uma coisa importante colocar, Lucas, é o quanto que o nosso trabalho como profissional da saúde é importante no sentido de informar a população sobre quais são os direitos que eles têm. Porque a partir do momento que eu, enquanto cidadão, né, sei dos meus direitos, né, a minha percepção sobre a minha realidade vai mudar. Eu vou entender quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, e se eu não tiver, né, se eu, enquanto cidadão, de alguma forma não estou tendo os meus direitos bem respeitados pelos governantes, pela população, pelos profissionais da saúde, eu vou exigir, né? Eu vou ter uma postura ativa, no sentido de, peraí, calma aí, eu sou cidadão, eu sou paciente, eu exijo atendimento, eu exijo ter um atendimento de qualidade, porque a partir do momento que eu sei, que eu entendo, eu vou lutar. Eu vou ser um sujeito ativo, um sujeito que não vai ser, como diz, né, não vai dizer amém para tudo, não vai ser aquele sujeito passivo diante do contexto social. Eu acho que parte daí, né, esse conceito de que é um direito igual para todos. Isso, na última live com a Gislene, a gente falou dos conselhos gestores. Uhum. Nós, como profissionais da saúde, uma das nossas principais ações que a gente pode fazer é convidar os munícipes que passam lá no postinho de saúde só para tomar vacina, falar, olha, vai ter reunião do conselho essa semana, você não quer vir? E aí, normalmente, sempre, a primeira reunião, ou na verdade quase todas as reuniões, é falado dos princípios do SUS. Porque muitos deles desconhecem, a gente sabe por conta da faculdade, porque algum dia queremos trabalhar, mas muitos não conhecem e não sabem. Né? A população muito pouco tem acesso a isso. A população não vai pesquisar qual que é a lei 8.080. A população não vai querer saber disso. Então, o nosso papel é explicar para eles. Bom, e é importante também porque, por exemplo, até quem consegue pagar um plano de saúde, enfim, às vezes pode recorrer ao SUS, sim, tem direito e pode. Eu já vi muita gente com plano de saúde recorrendo aos hospitais do SUS. Sim. Então, todos têm direito, assim, todos podem, independente da condição financeira ou não. Assim. Até uma das coisas mais importantes, não, mas que deve estar no currículo lá do SUS, é que o SUS oferece vacina para todos. A iniciativa privada, os planos de saúde,
pouquíssimos oferecem a vacina, e quando oferecem, eles só pagam aquilo que eles só pagam o reembolso de quando a pessoa vai lá na clínica. Então, a pessoa vai na clínica particular e aí o plano de saúde dela paga o reembolso para a clínica, mas o plano de saúde não oferece a vacina. Enquanto o SUS oferece. O SUS, a gente fala que ele é autossuficiente na questão da vacina, porque ele produz e ele oferece e consegue abarcar toda a população com as vacinas que ele oferece. Isso é super legal de saber. Também tem questão de medicação de alto custo que você consegue pelo SUS. Por exemplo, se eu tenho diabetes, eu consigo aquelas filetetinhas para medir a glicose, eu consigo pelo SUS. Se eu tenho um familiar na minha casa que precisa usar fralda, eu vou fazer um registro na minha OBS, eu consigo as fraldas pelo SUS. Então, o SUS ele oferece muito mais do que o atendimento, né? Tem outras coisas que a gente pode se beneficiar do SUS. Por isso que é importante que a gente defenda tanto, né? Porque é uma coisa que a gente conquistou, né? Não foi de um dia para o outro que surgiu, né? Então, é importante a gente ter ciência para a gente poder defender. Exato. E, bom, eu acho que a gente pode passar para o próximo princípio doutrinário, que é a integralidade. Bom, a integralidade já está um pouquinho no nome, que é olhar o ser humano de maneira integral, olhar o seu paciente de maneira integral. E aí vai muito no que a professora Camila, estava falando anteriormente, de que o ser humano não é uma questão só de saúde, é uma questão social, é uma questão econômica, é uma questão intersetorial, por assim dizer. Por isso que o SUS, e principalmente as UBSs, os profissionais da UBS trabalham muito com a escola daquele paciente que passa lá, com a assistência social, porque aquele paciente recebe o LOAS, recebe algum benefício, com as questões médicas, com as questões jurídicas também, com o conselho da criança, conselho tutelar, exato. Então, CREAS, CRAS. Exato, olhar o ser humano como um todo. Então, isso está nos princípios do SUS também, integralidade. Então, não é que o seu paciente vai passar lá com você e vai falar, nossa, olha, a gente está passando fome lá em casa, e você fala, olha, desculpa, não posso fazer nada, sabe? Vou... Ou então, essa não é pior minha função, ainda... porque eu sou psicólogo, né? Exato, ou pior ainda, passa com o nutricionista fala, olha, você tem que comer tal coisa. Só que ele não tem dinheiro para comprar tal coisa. Ele não vai conseguir comprar leitinã, sabe? Ele vai tentar naquilo que é possível. E, enfim, eu acho que isso é bem interessante. E o próximo, que eu acho que é mágico também, né? Que é a equidade. E a equidade, ele é interessante porque ele percebe, ele faz o possível para tratar as diferenças na igualdade. Então é isso que eu falei. O que a Dani falou, o que a Camila falou, enfim, que todos nós estamos falando. Tem um paciente lá que ele pode até ter o convênio médico dele lá, ele pode passar no SUS. E você vai tratar ele da mesma maneira daquele que não tem nada, daquele que mora num barraco. E aí você tem que olhar quais as dificuldades. Então, aquele que mora no barraco tem mais dificuldade, mas eu vou tratar ele da mesma maneira daquele que não mora no barraco. Eu vou fazer o possível para que eles se igualem, mesmo tendo todas essas diferenças. Isso é incrível. Eu É acho que muito tem uma difícil, coisa, Lucas, que de alguma forma encaixa nesses princípios, que é a forma como a gente olha o nosso paciente, né? Que não vai nos chegar, né, por meio de sei lá, da clínica, do CAPES, do posto de saúde, enfim, olhar esse sujeito como um sujeito que tem algo a mais do que apenas as questões sociais, sabe? Assim, a gente precisa também acreditar nesse sujeito como um sujeito que tem potencial. Eu acho que isso faz parte também do nosso trabalho, né? Além dos princípios do SUS, a gente ter uma percepção de que esse sujeito não é apenas um sujeito que, ok, tem lá suas dificuldades sociais, né? Mora
uma residência que não tem saneamento básico. Enfim, olhar esse sujeito, de que forma que eu posso potencializar o que esse sujeito tem. Eu acho que vai de encontro com a questão da equidade, da integralidade, que ok, ele tem as dificuldades, mas isso todo mundo já viu, né? O que eu, enquanto profissional da saúde, vou fazer de diferente para potencializar esse sujeito, né? Para fazer com que esse sujeito possa pensar de uma forma autônoma. Eu acho que é mais ou menos por aí. Perfeito. Essa questão da equidade, ela vai muito junto assim com o princípio de descentralização. Por quê? Equipamentos que atendem a população da Zona Leste de São Paulo têm que atender uma demanda, que é completamente diferente dos equipamentos de saúde que atuam nos jardins, por exemplo. É diferente para cada população, a necessidade, e ela precisa ser atendida naquela necessidade, não em todos os lugares. Então, só já fazendo um link, assim, acho que agora você vai entrar já nesses outros princípios, né, Lucas? Mas fazendo esse link do porquê que o SUS tem que ser descentralizado, porque cada local tem uma demanda daquela população. A população é de uma forma, ela tem algumas necessidades, ela precisa ser atendida naquelas necessidades. Se o SUS fosse igual em todos os lugares, algumas populações iam ter de mais, outras iam ter de menos. Ou, algumas iam faltar em algum lugar, outras iam ter muito, sabe? Então, por isso que o SUS é descentralizado e ele tem esse princípio de equidade. Isso. O que eu tinha falado anteriormente, de que durante a história ocorre essa mudança sempre, né? De centralizado e descentralizado, depois centralizado de novo. E, enfim, vamos entrar nos princípios organizativos, que é o que a Dani estava falando, que eu achei interessante fazer um paralelo e diferenciar a descentralização da regionalização, que pode gerar uma confusão. Então, a descentralização é aquilo, se o SUS fosse centralizado, ele seria centralizado no Ministério da Saúde. Só que o Ministério da Saúde ele não consegue ter uma visão ampla de tudo que está acontecendo no Brasil. Até porque o país é gigantesco. Ele vai ter uma base do que ele está vendo ali em Brasília, no máximo. Sabe? Em Minas Gerais, Goiânia, no máximo, que está ali do lado. Agora, do país inteiro, inclusive lá no sertão do Nordeste, ele não conseguiria. Então, a descentralização está focada no quê? O SUS pede para que a governança municipal que tome essas rédeas, tome essas ações, porque ela está muito mais próxima da questão do problema ali, está muito mais, ela consegue ver, ela consegue sentir, ela consegue visitar. É que nem o Dória falou, por exemplo, para o Bolsonaro, falou, olha, se você acha que é só uma gripezinha, vai lá no hospital e vê. Dá uma olhada lá, vê o que você acha. Aí, beleza, aí você vai ter uma experiência ali próxima, porque de longe a gente nunca consegue ter total acesso, total visão do que acontece. Então, total dimensão. Por isso que um dos princípios organizativos é a descentralização. Ele é centralizado no município, mas não no governo federal. E a regionalização também é importante, né, diferenciar. Então, descentralização é que quem toma as ações e quem tem esse primeiro contato, né, essa organização maior, é o município. E a regionalização é de que o paciente, enfim, o munícipe, ele tem o direito de ir aonde, ser tratado aonde ele quiser, mas de preferência perto da onde ele mora. Desculpa, gente. E aí, a ideia é essa, de que... Por isso que tem tantas UBSs. Eu vou ter que tossir, desculpa. Pode tossir. A gente deixa. Tô vivo. E aí? Nossa.
Por isso que tem tantas UBS. Agora acabou. Podem continuar, gente. Eu acho que é importante que as comunidades possam ter o acesso mais próximo, né, do seu convívio social para uma forma de beneficiar a população, né? Porque a população muitas vezes carente já tem N questões, né, para pensar, né, a questão social, a questão, né, do trabalho, e eu acho que se essas pessoas ainda tiver que se locomover e nesse processo de locomoção eu tiver um gasto que onere nas minhas condições financeiras, muitas vezes eu vou deixar de procurar saúde, porque nesse processo de eu ter que ir ao posto de saúde, eu vou ter um gasto que eu não tenho condições de ter. Né? Esse gasto que eu vou ter é o gasto que eu vou dar comida para o meu filho. Então, se eu tiver um posto de saúde, serviços de saúde que estejam dentro do meu espaço territorial e que eu possa me locomover, e que os profissionais da saúde também, em caso de necessidade, possam ir conhecer o território desse paciente, a relação vai ficar muito mais próxima. Né? O vínculo com o paciente fica muito mais fortalecido. A partir do momento que eu posso, né, enquanto profissional da saúde, conversar com a minha equipe, falar, poxa, esse paciente está precisando de uma visita domiciliar, e eu tiver condições de ir, porque eu sei que a unidade de saúde fica próximo da residência desse paciente, a minha relação com ele vai ficar muito melhor. Né? Então, eu acho que a questão da regionalização, ela comunica muito com a questão da territorialização também. Isso, porque na saúde tem uma questão de território que é diferente do município, assim, por dizer, por bairro. Então, o mesmo território pode abarcar, sei lá, 2, 3 bairros. Só que o que acontece? Às vezes, o munícipe ele é da região de uma determinada UBS, porém, para chegar até essa UBS, ele está lá no extremo da região da UBS. Então, para chegar até lá, ele tem que subir uma ladeira gigantesca, pegar 2 ônibus, enfim. Sendo que tem uma UBS do lado da casa dele, mas que não é da mesma região. Então, ele tem o direito de ir nessa UBS que é mais perto da casa dele, mesmo não pertencendo da região dela. E às vezes a gente vai ver muito assim, o paciente fazendo vínculo com a UBS que acolhe, que não necessariamente a UBS que faz parte do território que esse paciente mora. Né? Às vezes o até paciente hoje frequenta uma UBS que é a UBS que acolhe, né? Que atende, que ouve, que tem uma visão diferenciada, e aí você consegue perceber por que esse paciente está indo nessa UBS que não faz parte do território dela. Né? E aí, às vezes, a gente vai perceber que tem aí uma postura também profissional que ajuda com que esse paciente frequente uma outra UBS. Tem essas questões de vínculo, de postura, que a gente precisa considerar também. E até hoje isso é uma grande questão, porque tem profissional que é muito resistente. Tipo, mas o que ele tá fazendo aqui? Ele não pertence aqui, ele tem que passar lá. Eu já tô cheio de demanda daqui, imagina eu atender alguém de fora. Isso é muito presente ali nas questões trabalhistas, mas é do direito do cidadão. Sabe, o profissional pode chiar, pode xingar, pode bater o pé, mas é do direito do cidadão. Ele tem esse direito. O próximo princípio organizativo é a hierarquização. Bom, o que isso quer dizer? Que tem uma hierarquia no SUS. No quesito de que há uma... Como é que eu vou poder explicar? Bom, primeiro que uma hierarquia óbvia, né, do municipal, do regional, municipal, estadual e federal. Essa hierarquia é óbvia. Mas também tem uma hierarquia nas questões de atenção básica, primária e secundária. Na atenção primária, secundária e terciária, aliás. O paciente ele pode até... Isso, o paciente pode até ir direto no hospital. Só que é melhor que ele tenha uma porta de entrada que seja a UBS. E a UBS, mesmo com a hierarquização, ela vai ficar responsável por aquele paciente. Então, ele deu entrada na UBS com dor no peito, viram que era uma questão de infarto,
foi para o hospital de ambulância, ficou lá no hospital, operou, recebeu alta. Quem ainda é responsável por esse paciente é a OBS. Ela vai acompanhar todo esse caminho. O que às vezes eu vejo, Lucas, é que assim, é como se a UBS não fosse muito importante. Porque é a UBS, é o postinho, né? A gente só atende as questões mais assim, mais emergentes ou as mais comuns da população, mas a gente tem que entender que se esse paciente não for bem acolhido e se não tiver uma resolutividade para esse paciente, né, ele pode ser encaminhado para um lugar que não é adequado, que não é o que corresponde à demanda dele. Então, eu entendo que a porta de entrada, o postinho, né, a UBS, ela é tão importante quanto a atenção secundária e a atenção terciária, porque é a partir da atenção básica que eu vou encaminhar o paciente para uma atenção mais específica, por exemplo. Então, é Exato. extremamente necessário. Ou a partir da atenção básica, o paciente não precise de uma atenção específica e mais especializada. Também. Mas enfim, pessoal. Além disso, tem o princípio organizativo de controle social, que é extremamente importante, que também cai em prova, fiquem atentos, todos esses caem, mas esse também é super importante, de que é que a participação, a população precisa participar do SUS. Então, como a gente disse anteriormente, tem lá o conselho gestor, só que além do conselho gestor, tem o conselho gestor regional. Depois dele tem o conselho municipal. E aí, aquilo que a gente falou lá atrás, da Conferência Nacional de Saúde, ela é feita por profissionais de saúde, mas principalmente feita por pessoas da população, pessoas que não têm a formação de saúde, mas que pegam essa briga para elas. E até hoje é assim. Eu acho que o ano passado, ou retrasado, teve a Conferência Municipal de Saúde. E como que ela é? As pessoas se reúnem, qualquer pessoa pode se reunir e participar e dar temas. As pessoas que vão, elas são divididas em grupos, então, por cada tema, e aí elas escolhem qual tema que ela quer participar, qual discussão ela quer participar. É complicado isso porque é um processo muito chato, é um processo muito longo. Então, as pessoas que ficam ali, elas são realmente interessadas. Isso que é mais legal. Então, tem essas conferências regionais. Então, cada distrito administrativo não, mas cada região de saúde tem uma conferência regional. E dali saem alguns delegados, que são representantes, que podem ser profissionais e que podem ser da população em geral. Normalmente, o que todos fazem é pegar um de cada ou mais de um de cada. Porque aí você acaba contemplando as duas faces, assim, vamos dizer. Depois dessa conferência... Pode falar, Pro. Não, pode falar. Eu ia colocar um pensamento, mas finaliza o seu, depois eu coloco. Ah, tá. Então, aí depois dessa conferência regional tem uma conferência maior, que é a municipal, que também sai alguns delegados. Cada região vai ter seu tema. Isso que é interessante também do controle social, porque a pessoa que está ali, ela sabe na pele o que precisa. Então, saúde da população negra, falar sobre HIV e AIDS, sobre pessoas com deficiência, elas vão trazendo esse tema. A população mesmo que traz esse tema, e os gestores e profissionais da unidade. E aí eles falam o que eles precisam, né? E aí eles votam e falam o que eles precisam. E aí eles vão representando aquela região até determinado lugar. Então, ali da região, ela passa para a municipal. Se ela se ela conseguiu defender muito bem as ideias dela, ela é eleita de novo como delegado da municipal, e aí vai para a estadual, e depois vai para a nacional. E aí tem vários conselhos. Isso que é legal no SUS também, que tem vários conselhos. Então tem o conselho sobre álcool e drogas, tem o conselho da pessoa com deficiência, tem o conselho da atenção básica. Isso que é legal, porque todos esses conselhos são extremamente importantes para que o governo federal escute o que é realmente necessário para a população. Naquele local. Você ia complementar, Camila?
Eu ia colocar uma observação, que eu acho que, assim, essas pessoas, né, que são eleitas, enfim, a gente tem que pensar que geralmente são pessoas que têm um perfil de liderança, né, que já têm alguma participação na comunidade. Eu acho extremamente válido, mas acho que a gente precisa pensar, enquanto profissional da saúde, como que a gente vai potencializar também aquelas pessoas que não têm tanto perfil de liderança, mas que têm coisas a se dizer. Né? Porque é nossa função também, enquanto profissional, né, trazer o processo de reflexão para a população. Né? Porque o líder, ele vai lá por conta própria. Eu não preciso falar para ele ir. Ele vai, entendeu? Porque tá na raiz dele, tá na personalidade dele, questionar e refletir e pensar em melhorias. Porque ele tem um perfil de liderança. Mas aquele paciente mais apático, que talvez não se sinta tão capaz, mas que também tem algo a dizer. Eu acho que esses também têm que ser, de alguma forma, potencializados para também estar nesse papel. Exato, extremamente importante. E aí, para quem quiser também saber, e que pode cair em concursos, a lei que prevê esse controle social, essa participação social, é a Lei 8.142. Então, quando você vê Lei 8.142, é essa lei de participação em controle social. Bom, acho que podemos passar agora. Esses foram os princípios, gente. É extremamente importante que vocês conheçam eles e defendam eles, porque eles são a base do SUS. Eles são a base de tudo. Tem a parte da complementariedade do setor privado, né? Sim. Você quer falar? Então, a Constituição também determinou que quando o setor público tiver alguma insuficiência e for necessário, pode ser contratado alguns serviços privados. Mas, para isso, eles têm que estar dentro das diretrizes do SUS, tem que estar, assim, o equipamento tem que estar muito próximo com o interesse do SUS, que é universalidade, enfim, tudo isso tem que estar junto. Então, alguns equipamentos privados podem ser contratados para quando o SUS não consegue dar conta de alguma demanda. Né? O sistema de saúde ele é dividido em 3 subsetores, que é o subsetor público, que é o SUS em si, o subsetor privado, que seria isso que a Dani acabou de explicar, que são empresas que são contratadas como quase que terceirizadas para prestar esse serviço para o SUS, e são conhecidas como organizações sociais de saúde, né, ou os OS, que aí a gente abarca várias. Tem a IABAS, tem SPDM, Saúde da Família, Santa Marcelina, se não me engano, também tem. Seconce. São inúmeras, gente. São várias mesmo. Santa Catarina. E qual que é a ideia delas? Elas oferecem o serviço, a prefeitura paga, a prefeitura controla esse serviço por meio de vários relatórios. Todo mês eles têm que mandar o relatório. A pessoa da prefeitura, o servidor público, vai lá e confere profissional por profissional se bateu a carga horária, quantos atendimentos fez no mês, se não atendeu o suficiente, por que não atendeu, por que não estava na unidade aquele dia, por que... Enfim, diversas coisas. E se há qualquer divergência nessa resposta, a associação social, né, a organização social, ela perde parte daquilo que ela recebia no mês. Então é exatamente como se fosse uma terceirização mesmo. Se você prestar o seu trabalho, a gente paga. Se não, você recebe menos, porque só vai receber aquilo que você fez. Então, eu não coloco minha mão no fogo para falar que não tem desvio de dinheiro, mas que é super bem controlado. A experiência que eu tive, pelo menos, eu vejo que é super controlado. Sim. A questão do dinheiro, a prefeitura entra com dinheiro, mas a organização social também entra com dinheiro. Então é um investimento dos dois. É uma parceria. E o outro subsetor seria de saúde suplementar, que é exatamente aquele que é total privado, que é os planos de saúde,
os hospitais particulares, enfim. Que também tem uma fiscalização do SUS. Então, se tiver um hospital particular, ele está respondendo no SUS também. Ele tem que prestar contas para o SUS. Principalmente notificações de alguma doença ou de violência. Principalmente violência. E violência abarca também suicídios ou tentativas de suicídio. Enfim, eles prestam contas para o SUS também. O SUS organiza tudo isso. O SUS, é exatamente por isso que a gente fala que o SUS ele é grandioso, porque ele tem esse papel de organizar até mesmo aquilo que não é dele. Lucas, só um complemento. Se algum aluno quiser depois olhar como que é a notificação de violência, é só entrar no Google e digitar notificação SINAM. Vai aparecer o modelo de notificação que é realizado pelos profissionais da saúde em caso de violência, suicídio, tem tudo explicadinho. Na verdade, tem um modelo de notificação. Então, é importante que o aluno possa olhar para entender como que funciona. Aliás, uma pergunta que eu já fiz, inclusive eu acho que foi para Camila, não lembro, ou se foi para outra pessoa. Eu tinha perguntado se o Sinan, a gente também tem que preencher ele, caso sejamos no nosso consultório particular lá, linda à vontade. E sim, gente, a gente responde, a gente manda para vigilância, a gente é necessário preencher. Porque essa notificação de violência, ela também vai criar as políticas públicas do SUS e do nosso país, não só do SUS, mas de outras secretarias também. Então, a gente vai saber se determinada região está tendo mais violência doméstica, por exemplo. Se tiver, então vamos focar nesse aspecto. A gente precisa falar sobre essa coisa aqui especificamente para essa região. E aí volta aquela coisa da descentralização, né? Da regionalização e também da descentralização. De que cada região vai ter a sua demanda. Cada região vai ter sua demanda. Por isso que o Cine é extremamente importante e por isso até aqueles que trabalham no particular devem, ou pelo menos deveriam responder. Muitos não sabem. Mas esse, como a Camila disse, tá no Google, qualquer um pode ir lá, pegar e responder. E é sigiloso, tá, gente? É sigiloso, a pessoa não vai saber que você respondeu, não vai saber que você... Alguns dizem até que não precisa colocar o nome. Até porque a notificação ela é muito para dados estatísticos, né? Exato. Para você colocar, né, para os municípios, qual que é a porcentagem, né? Qual que é como que tá os dados epidemiológicos daquela população, né? Com relação à violência, com relação a outras doenças também a gente notifica, né? Por exemplo, casos de tuberculose e outras doenças que são contagiosas, a gente notifica. Exato. Então, se aparece algum caso de violência no seu consultório particular, você não está livre do SUS. Exato. Responda também. É presente nisso. O SUS está em tudo. Então, gente, até essa questão da Covid mesmo. Quando o hospital ele recebe lá e vê que testou positivo o paciente, ele avisa o Ministério da Saúde por meio do Sinan também. Ele avisa, olha, aqui temos mais um caso, e aí vai tudo sendo contabilizado e vai aparecendo naquelas tabelas chatas que a gente vê durante as coletivas de imprensa. Que a gente não entende nada, vê um monte de número, aquele monte de número é um monte de notificações. A gente continua, a gente para, como é que é? Acho que tá legal. Eu ia falar, dividir, né, o que é atenção primária, secundária, terciária, mas aí eu não ia começar a falar dos programas, eu ia tentar não falar dos programas para que a gente consiga abarcar de uma maneira melhor, explicar cada um deles na semana que vem ou em algum outro encontro. Pode ser. Pode ser, então deixa para a semana que vem. O mesmo horário? O que o pessoal acha?
Tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Angústia, lamentação. Tristeza? Pode ser isso. Vocês anotaram tudo, gente? Isso é extremamente importante. Isso. Vocês conseguem contabilizar quantas pessoas assistiram? Aqui tem. Deixa eu ver. Agora tem 9 pessoas 9, isso. na chamada, mas no grupo. Mas já teve 17, né? 17, um número legal. Um bom número, né? Bastante gente. Tá digitando. Caso tenha alguma dúvida, pode colocar aí, gente. A gente responde, ou tenta responder, ou a gente tenta trazer a resposta para a semana que vem. E eu acho que só para acrescentar mais um dado, nessa questão de coisas que aconteceram mundialmente, que influenciaram a questão da saúde pública, na questão de promoção e de saúde, prevenção de doença, tem um relatório que foi feito lá no Canadá, que é o relatório Lalonde, que foi na década de 70 também, se não me engano, deixa eu ver aqui. Em 1974. É o relatório Lalonde, lá do Canadá, que é um documento assim que é referência para a promoção de saúde. Eles fizeram uma pesquisa lá e viram essa questão que a gente está falando, que a saúde envolve o ambiente em que a pessoa está, o estilo de vida dela, a própria fisiologia, a organização dos serviços, enfim, então algum conteúdo aí que pode cair em provas é a questão do relatório Lalonde de 1974 do Canadá. Pessoal, então, deixa eu ver se mais alguém respondeu. Obrigado, viu, Eli? Beijo. Saudades. Acho que eu só vou complementar com um trechinho de um texto. Eu vou colocar aqui no grupo, no chat, que eu achei bem legal. Eu acho que isso resume um pouco do porquê a gente está. Apesar de tudo, a reforma sanitária e o Sistema Único de Saúde representam a primeira experiência concreta em grande escala de reforma do Estado brasileiro, que consegue romper com a lógica corporativista e patrimonialista típica do nosso país e ingressar numa linha de reconhecimento do direito da cidadania. Daí a importância para aqueles que defendem a construção de uma sociedade justa e fraterna, onde a defesa da vida e da saúde sejam uma realidade, de lutar de forma eficaz contra o projeto neoliberal que tenta aí fazer boicotar o SUS, né? Fazer uma privatização dos equipamentos do SUS. Então, é só para fechar, assim, acho que é importante a gente pensar nisso. Até um dos textos que você mandou lá, ele termina falando: agora é preciso garantir ao SUS sua sustentabilidade política, econômica e científica. Por isso que a gente fala, gente, na faculdade, depois da faculdade e depois para a vida, defender o SUS. Porque, como eu disse, ele é muito novo ainda, ele é quase um adolescente em matéria de políticas, então a gente precisa fortalecer ele, defendendo, promovendo, divulgando, porque tem diversas práticas incríveis que não são divulgadas, mas que estão lá e estão favorecendo a população. Então, pessoal, a gente vai manter esse grupo aqui para a semana que vem, então. Eu vou mandar o link lá de novo, mas quem já tiver, hoje
já vai ficar salvo o grupo aí no Skype. Então depois é só entrar no Skype e a gente usa esse mesmo grupo aqui. Se você puder mandar aquele artigo que eu mandei hoje sobre psicologia social para o grupo, Lucas, é um artigo super legal, tem uma perspectiva bem que traz alguns autores de referência dentro da psicologia social. Então, acho que é uma leitura válida. Gostei bastante. Vou deixar, vou mandar sim. Então, gente, muito obrigado pela companhia, obrigado pela conversa, obrigado por terem escutado a gente falar mais de 1 hora. E qualquer coisa vocês podem perguntar lá no grupo que a gente vai tirando as dúvidas, tá, pessoal? Ok. Bom feriado para vocês. Feriado Bom não, feriado. final de semana. É. Feriado Bom já final de foi. semana, pessoal. Tchau. Tchau.